E para falar sobre o Dia do Professor, uma data comemorada a nível nacional, eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão 3 professoras, a Ana Valéria, a Lindaiana Braga e também a Aureliana Tavares. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a vocês por tirar um tempinho nesse feriado. A gente sabe que vida de professor é 25 horas, não é somente 24 horas, é 25 horas por dia. E a gente agradece imensamente a vinda de vocês. Ana Valéria, eu gostaria que você inicialmente falasse um pouco do seu dia a dia e qual a escola que você trabalha. Boa tarde, eu sou Ana Valéria de Almeida, sou professora da Escola Vitória Régia, como também da rede municipal aqui de Cajazeiras. Eu leciono na Escola Matias Duarte Rolim também. Não é uma vida corrida, mas é uma vida gratificante, quando a gente gosta realmente do que faz. Eu me sinto realizada sendo professora, porque ser professor não é somente ministrar aula, é se tornar inesquecível na vida de muitas pessoas. Quando a gente vê os alunos se sentindo assim, honrosos por ter sido nossos alunos, por estar trilhando caminhos que foram orientados por nós, professores, eu acho isso muito gratificante. É o que realmente me consola de muitos dias, de muitas noites mal dormidas e de tudo que a gente faz diariamente. Agora eu quero saber como é o dia a dia da Lindaiana Braga. Professora, qual a escola que você trabalha? Boa tarde a todos. Eu leciono na Escola Vitória Régia também, junto com a Ana Valéria. E o meu dia a dia não é diferente das demais, né? Muito sacrifício, muita dedicação, muita persistência, força de vontade. Nós sabemos que, ultimamente, nós estamos recebendo as crianças que vêm de famílias desestruturadas, famílias com realidades completamente diferentes. Então, você tem que ter todo o jogo de cintura, toda a afetividade, todo o carisma para receber essas crianças e dar o seu melhor. Então, mas, como eu amo minha profissão, amo o que eu faço, estou todos os dias disposta a dar o meu melhor, incentivando e motivando essas crianças da melhor maneira possível, transmitindo os conhecimentos que eu aprendi no decorrer da minha vida. Aureliana Tavares, professora também aqui em Cajazeiras. Qual a escola que você trabalha e como é o seu dia a dia? Boa tarde, José Neto. Boa tarde às professoras aqui presentes. Para mim é um grande prazer ser convidado nessa tarde de hoje, no dia 15 de outubro, Dia do Professor, e os meus parabéns é extensivo a todos os professores do Brasil e do mundo. Bom, eu sou professora de Ciências na Rede Municipal de Educação, leciono na Escola Galdino Pires Ferreira e sou professora de Biologia, leciono também na Rede Estadual de Educação. Hoje, no ano 2018, nesse ano, eu estou lecionando no Colégio Comercial. Lecionei já desde 2012, inclusive você foi meu aluno, né? Verdade. Até 2017, na Escola Estadual Professor Crispim Coelho, Colégio Estadual. Mas, em virtude de algumas questões, eu fui removida para o Colégio Comercial, onde eu leciono atualmente na Rede Estadual de Educação. E o meu dia a dia é praticamente semelhante aos do que as colegas professoras relataram aqui, né? É muito trabalho, nós enfrentamos muitos desafios, mas eu acho que a gente precisa partir do acolhimento. A partir do momento que o aluno é acolhido, ele é bem acolhido pelo professor, e aí vem a questão da afetividade. O professor, porque, na verdade, ser professor não é bem uma profissão, é uma missão. E nós precisamos acolher esses alunos, que muitas vezes vêm de realidades bem diferentes, de famílias desestruturadas, problemas sociais, econômicos, diversos. E nós precisamos acolher com afetividade para que ele se sinta acolhido. E, a partir do acolhimento, é que vem a conquista. Então, assim, eu sou muito feliz. Eu tive a oportunidade de enveredar para outros caminhos, mas, assim, o meu dom é educação, e, quando é dom, a gente não vai ser diferente. De forma resumida, como foi que você escolheu a educação como o fator principal da sua vida?
Bom, talvez tenha sido a questão genética, né? Porque as minhas tias, as irmãs de meu pai, elas são professoras. Talvez eu tenha herdado a genética delas. Mas, assim, desde os 15 anos, José Neto, hoje eu tenho 38 anos, mas desde os 15 anos que eu tive assim, uma certa desenvoltura pela questão da docência, né? Desde criança que eu já brincava de boneca, né, como se fosse uma sala de aula. E aí a minha mãe dizia assim, eu acho que essa menina, quando crescer, deve ser professora, no mínimo. Porque a brincadeira que ela mais gosta é brincar de boneca, simulando uma sala de aula. E aí, é uma raridade uma pessoa divulgar a idade assim, né? Ao vivo, divulgar a idade naturalmente. Mas aí, aos meus 15 anos, eu já comecei lecionando, né, dando aula de reforço. E eu já fiz vestibular, a princípio fiz vestibular para engenharia civil, né, devido à minha afinidade com a área de exatas, mas, infelizmente, eu não tive êxito. E aí, logo após esse vestibular, eu prestei vestibular para História, aqui na UFCG, que, na época, era o FPB. Né? Então, eu lecionei História, e aí, terminando História, eu já estava dando aulas nas escolas de Cajazeiras, nesse período, como professora contratada. Né? E aí, depois, enveredei, fui para a área de ciências, né, onde realmente eu me encontrei, de fato, me encontrei mesmo. E, assim, eu amo a educação, amo o que faço. Trabalho num bairro periférico, aqui em Cajazeiras, né, que é o bairro São Francisco. E, assim, eu amo aqueles alunos. Muitos deles chegam com muita carência. E, assim, eu aprendi a amá-los incondicionalmente. Né? E aí, graças a Deus, tem dado certo. E você, Lindaiana Braga, como foi que escolheu a educação, ou foi a educação que lhe escolheu? Eu costumo dizer que eu escolhi a educação por ter sido uma criança pobre, ter vindo de uma infância completamente desestruturada, morando na cidade de Cachoeira dos Índios, de uma realidade completamente diferente. Quando eu ia para a escola, eu me via motivada naqueles professores. E tinha um professor, Rivanildo Ricarte, que ele sempre me dava assim, esperanças. E ele dizia, essa menina tem futuro, o futuro dessa menina será brilhante. E naquilo ali eu fui me motivando e fui gostando. E eles sempre, e todo o discurso deles, eles diziam, só tem futuro quem estuda, a educação é a única solução, se vocês não estudarem não vão ser ninguém. Então, eu me vi naquelas palavras e na minha condição de vida que eu passava, forças e esperança para lutar. E eu tracei uma meta comigo mesma. Eu disse, eu vou ser uma professora. E todos os dias, quando eu acordava de manhã, mesmo na maioria das vezes, sem ter o que comer, eu dizia, não, mas um dia eu vou ser uma professora. E fui enfrentando, e fui estudando, me dedicando. E hoje, graças a Deus, sou uma profissional qualificada, respeitada, nomeada tanto em Cachoeira dos Índios como aqui na cidade de Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Verdade. Né? Então, foi aqui, através da minha patroa, Gilvaneide Elizabeth, onde tive a oportunidade de crescer e mostrar meu trabalho. Sou muito grata às duas. Então, e é isso aí, para a vida, né? Todos os dias, eu costumo dizer que o educador, todos os dias ele tem uma motivação, todos os dias eles têm que se motivar, porque todos os dias é um desafio novo que nós enfrentamos na sala de aula. Não é isso? Então, mas é isso aí. E não para nunca de se capacitar, de estudar. Justamente, né? O professor não pode parar de estudar e de se capacitar cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos na era digital. As crianças chegam com todo o conhecimento em um celular. Então, você tem que estar adaptado a ter o conhecimento para debater com eles em sala de aula. Até mesmo porque, se o professor não estiver capacitado para o século da tecnologia, ele vai ficar ultrapassado. Verdade. Ana Valéria, como foi que você descobriu a educação? Foi um sonho de criança. Eu me inspirava muito na minha tia, que era professora.
aquela professora que realmente colocava o aluno para pensar, para estudar, né? E como a colega que acabou de falar, sempre ela citava o exemplo, que um bom profissional, né, é a partir dos estudos. E é o que eu digo aos meus alunos todos os dias, que é estudando que eles conseguem os objetivos. Né? E a gente estuda sempre. A nossa diretora, Gilvaneide e Elizabeth, elas nos incentivam, né, a estudar, nos capacitar, buscar formações. Elas mesmas trazem formações para os professores e isso nos deixa motivados. Eu queria colocar uma questão agora, e eu gostaria da opinião de cada um aqui, da Aureliana, da Lindaiane e a sua também, Ana Valéria. Eu tenho visto de que, nesse calor da campanha eleitoral, alguns questionamentos são colocados, e colocam justamente a educação. Muitas pessoas compartilham vídeos onde professoras são agredidos, e muita gente diz que a sala de aula hoje o professor perdeu o controle. Muitas pessoas colocam, olha, o professor agora não serve mais de nada, não tem mais moral como antes. E eu queria saber a opinião de vocês. É a escola que está errada ou é a família desse garoto que erra na escola que está faltando alguma coisa? Existe essa inversão de valores, essa inversão de responsabilidade. Muita gente, o garoto não tem educação em casa e quer que ele seja educado só na escola. Eu queria a opinião de cada uma. Os desafios são muitos. Né? Então, o maior desafio da escola é entrar nessa contrapartida com a família. Porque, como a gente já falou, que os alunos chegam diante de problemas familiares absurdos. Né? E, às vezes, ele chega e joga na escola como um processo de libertação para eles. Né? São alunos que têm pais que são presos, alunos que passam por enormes fatores, né, psicológicos principalmente, e para uma criança é difícil deles lidarem com essa situação. Né? E, às vezes, quando ele chega na escola, ele encontra o apoio, muitas vezes, do professor, como também, na maioria das vezes, ele não encontra esse apoio. Aí eu acho que, nesse caso, ele se torna um aluno rebelde, não é? Um aluno que, qualquer coisinha, ele se torna agressivo, e isso traz problemas que, às vezes, o próprio professor não sabe contornar a situação. Lindaiane, você acredita também que há essa inversão de responsabilidades? Pronto, José Neto. Eu acredito, sim, que há uma grande parte dessa inversão. Mas o que acontece hoje em dia também é que a família, na maioria das vezes, querem colocar toda a responsabilidade na escola. Por quê? Porque os pais, hoje em dia, trabalham manhã, tarde e noite. Tem 3 empregos e querem sobrecarregar a criança. Colocar a criança de manhã na escola, à tarde no reforço, de 5 horas no balé e assim sucessivamente. E não querem ter essa responsabilidade. Nós sabemos que toda regra tem exceção, que nós também temos famílias exemplares, né? Que toda regra tem exceção e não querem ter o compromisso de acompanhar seus filhos com as tarefas de casa. Temos também outro problema, que é a questão das dificuldades. Nós temos muitas crianças com sérias demandas de dificuldades, a questão da inclusão. Nós temos crianças autistas na sala de aula, nós temos crianças com hiperatividades e outras. Como eu falei no início, crianças que vêm de famílias completamente desestruturadas, que também abalam no cognitivo da criança. Então, nós temos que, todos os dias nós damos nosso melhor. Preparamos aulas dinâmicas, criativas, procurando atrair a atenção desses alunos. Implementamos a questão tecnológica na sala de aula, novidades. Então, nós, todos os dias, estamos buscando o melhor para tratar nossos alunos e trazer esses alunos para a escola. Fazer com que eles se sintam motivados. Fazer com que esses alunos gostem, tenham o prazer de dizer, eita, amanhã eu quero ir para a sala de aula. Amanhã eu quero assistir uma aula. Certo? Então, é isso. Aureliana, a sua opinião. Bom, eu concordo com as palavras das colegas professoras, né? Concordo plenamente. A gente precisa lembrar que o aluno, o estudante, ele passa apenas uma parte do dia dele na escola, vamos dizer que seja 1/4, né?
na escola, e o restante do horário com os pais. Então, eles passam mais tempo com os pais do que na escola. Então, eu acho que está acontecendo uma inversão de responsabilidades. Os pais, eles não podem direcionar para a escola e para os professores a responsabilidade de educar, entendeu? Porque essa responsabilidade tem que ser dos pais. Com certeza. Claro que os professores, eles vão ser corresponsáveis, mas a responsabilidade maior é da família. E o que é que a gente está observando na atualidade? As famílias, cada dia que passam, desestruturadas. E, infelizmente, não estão dando de conta dos seus filhos, da educação de fato, né, dos seus filhos. E aí está transferindo para a escola, achando que a escola sozinha vai dar de conta dessa demanda. E como a professora colocou, tem a questão do autismo. Nós estamos tendo, as estatísticas estão elevadas, né? A cada ano que vai passando, parece que com a modernização vem acontecendo essas coisas. Muitos casos de autismo, crianças especiais, crianças hiperativas, e nós, professores, temos que ter qualificação, formação continuada específica para lidar com determinados tipos de problemas, porque nós não podemos excluir, né? E, assim, uma questão muito importante que eu queria colocar é a questão dos investimentos do poder público, tanto na esfera municipal, como estadual, como federal, a questão dos investimentos para a educação. Nós estamos vendo o quê? Escolas que, na maioria das vezes, falta estrutura física. Isso não é interessante. O salário do professor, quisera eu ter tempo integral e me dedicar para somente uma escola só, entendeu? Para que eu pudesse elaborar, planejar aulas mais dinâmicas, para que eu melhorasse cada vez mais a minha metodologia de trabalho. Mas, infelizmente, nós, professores, para nós sobrevivermos, nós temos que ter 2 ou 3 vínculos, certo? Infelizmente, nós estamos Acaba aí tendo uma sobrecarga também. Uma né? sobrecarga, José Neto. Porque, veja só, nós estamos tendo aí um pleito eleitoral. Quão bom seria se esse presidente que fosse eleito, que vai, né, exercer a sua função em 2019, que ele tivesse um olhar diferenciado para a educação. O professor que tivesse um vínculo só, por exemplo, eu tenho 2 vínculos, vamos pagar o que esse professor recebe nos 2 vínculos para ele ter dedicação exclusiva numa escola só? E aí eu tenho certeza que muita coisa melhorava. Vamos reestruturar as escolas, não é? Vamos melhorar os espaços, modernizar as escolas. Com certeza nós teríamos outro cenário na educação. Gostaria de saber das professoras que estão com a gente aqui no estúdio da TV Diário do Sertão. Vocês recebem essa reciprocidade dos alunos também? Porque a gente sabe que o professor ele se dedica muito, prepara aula por aula, cada atividade é preparada individualmente. Recebe essa reciprocidade, professoras? Quem vai começar? Comece. Pronto. José Neto, você não sabe como é gratificante para nós, educadores, formadores de opiniões, receber um obrigado, um carinho, chegar um pai e dizer assim, professora, me ajude a fazer isso, porque em casa eu não estou conseguindo. Professora, procura conversar com meu filho para saber o que está se passando com ele, porque eles depositam uma confiança enorme em nós, professores. Às vezes nós sabemos de coisas que até os pais se surpreendem quando nós vamos conversar, quando a escola chama a família para conversar, porque um papel fundamental também é a família acompanhar a educação do seu filho na escola. Então, é muito gratificante. Eu falo por mim que eu recebo todos os dias, até mesmo porque meu foco é assim, eu trabalho muito com amor, com muita afetividade, eu trato ele como um ser humano. Como eu sou mãe, eu trato como se fossem meus filhos. Eu trato meus alunos como eu gostaria que a professora do meu filho tratasse meu filho. E você, Ana Valéria? Recebemos, sim.
todos os dias, né? Principalmente naqueles alunos que têm uma maior afetividade, né? Então, isso para a gente é muito gratificante, né? Como a gente sempre escuta falar aí, o professor ele não é somente mediador de conhecimento. Ele é psicólogo, ele é amigo, ele é pai, ele é mãe na maioria das vezes. E às vezes é policial, né? aparta Policial briga, tudo, também. Né? Quando às vezes a mãe chega para a gente e diz: ah, mas por quê? Que contou para o professor e não contou para mim, que sou a mãe ou que sou o pai. Né? Então, eles sentem uma segurança muito grande no professor. Então, por isso que nós temos que estar a cada dia mais convictos da nossa profissão e amar os nossos alunos, não é? Como se fossem os nossos filhos, como a gente quer que amem os nossos filhos. Aureliana, agora. Eu trabalho com adolescentes, jovens, né? Porque eu já dou aula no ensino médio, no ensino fundamental 2, e já dei aula também no ensino superior. Mas, assim, é muito gratificante quando você vê um adolescente, um jovem progredindo, né? Participando da aula. Quando você, por exemplo, solicita uma atividade, porque eu trabalho com projetos, com feira de ciências, mostra de ciências, e aí você solicita aquela atividade, solicita aquele determinado tipo de tarefa, e ele surpreende você, né, de forma bem dinâmica, de forma que realmente fez e aprendeu. Então, é muito gratificante para o professor quando ele vê que as sementes que ele planta, né, elas podem germinar. E aí, dessa germinação, pode crescer e gerar frutos. Né? Eu acho que isso é o maior presente que o professor tem. Né? Agora, eu queria saber a opinião de cada uma, mais uma vez. Vocês acreditam e concordam de que aquela forma de dar aula de 10, 15, 20 anos atrás, ela está fracassada e que hoje o professor, a professora tem que estar ligada na tecnologia, tem que atrelar o tablet, o celular, o computador na sala de aula com o aluno também? Nós somos imigrantes digitais, né? É verdade. E eles são nativos digitais. Então, o professor precisa absorver, né? Essa mídia digital, essa tecnologia digital, essa modernização. Até porque nós somos a última geração que não está habituada com a informática. As novas gerações todas já nascem, já praticamente destrinchar um celular, né? Você vê hoje uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, já sabe abrir um celular, desbloquear, colocar na internet e assistir o filme da Galinha Pintadinha, né? Eu não acho que deveremos abominar o ensino tradicional, não. Eu fui ex-aluna e ex-professora do Colégio Nossa Senhora do Carmo, aqui da cidade de Cajazeiras. Uma escola que é conhecida pelo ensino tradicional. E, assim, eu vejo que algumas questões, algumas metodologias, alguns procedimentos metodológicos do ensino tradicional realmente precisam ser revistos, reelaborados. Certo? Algumas questões do ensino tradicional precisam ser reelaboradas para ser recolocado em prática. E aliado à nova tecnologia digital. Eu não abomino e não excluo totalmente o ensino tradicional, não, porque ele tem suas eficácias, né? O professor ele precisa ser um pouco de tudo. Né? Ele precisa ser, como a professora Ana Valéria coloca, ele precisa ser amigo, ele precisa ser professor, ele precisa ser conselheiro, ele precisa ser pai, mãe, em algumas situações, né? E eu acho que o professor ele tem que estar disposto a absorver tudo isso, né? Lindaiana, a sua opinião. Na minha opinião, eu concordo com a professora também aqui ao lado, nós não devemos extinguir a metodologia tradicional. Até mesmo porque existem algumas dinâmicas, algumas metodologias e alguns assuntos que nós trabalhamos na sala de aula que nós dependemos dessa metodologia tradicional. Agora, de forma que você faça uma inovação com a era digital, com a tecnologia digital. Por exemplo,
Quando você vai trabalhar língua portuguesa, todos os dias, no nosso tempo, nós todos os dias fazíamos ditado, certo? Então, hoje eu utilizo novamente dessa metodologia, faço ditado, reestruturação, treino ortográfico, que é onde realmente a criança aprende. Caligrafia. Justamente. Então, essas metodologias tradicionais, elas devem ser alinhadas à nova era. E atualizada. E atualizada, justamente. Agora, o que não pode, o que não deve, em hipótese alguma, é o professor, no século XXI, na era digital, se reter apenas ao ensino tradicional. Por quê? Porque sua aula ficará monótona, os alunos não ficará interessante, não chamará atenção, ficará uma aula cansativa, não vai prender a atenção deles. Porque se eles têm um mundo digital na sua mão, onde é que você só na lousa escrevendo e explicando com o livro. Então, essa aula não chama atenção em hipótese alguma. E hoje em dia nós estamos correndo e trabalhando contra uma era digital. Contra uma era que todos os dias você tem que estar se aperfeiçoando, buscando, planejando, procurando estratégia, procurando conhecer a realidade de cada aluno em sala de aula. Meu amor, você gosta de quê? Você se identifica com o quê? Para que nós possamos ministrar uma aula que tenha eficácia, que realmente o conhecimento fique plantado, que realmente eles possam adquirir esse conhecimento. Ana Valéria. Bom, é um tema muito assim relevante, não é? Onde a gente vê o quê? Eu digo sempre a meus alunos o quê? Que o mundo digital está aberto, cheio de informações, aonde a maioria dos adolescentes eles não utilizam o que de importante tem nessa era digital, não é? Porque a gente vê diariamente que eles estão ligados em quê? Redes sociais. Né? Você vê que quando você passa uma pesquisa, eles não têm a intenção de ler, de discutir, não é? Aquele copiou e colou e pronto. Não é? Mas que tem um mundo enorme, vasto, para eles pesquisarem, para eles se familiarizar, sim. Não é à toa que a gente está vivendo a era da fake news, né? Onde Pois as pessoas é, por aí recebem você vê. a informação ali na rede social e não procura outra fonte. E acaba se enganando, né? Se enganando, mas que a educação tradicional é essa que realmente o aluno aprende, o aluno realmente busca o conhecimento na forma concreta. Né? Qual o Como a gente principal falou, desafio hoje de ser professor? é a era digital e a competir convivência. com a informática? A competição e a convivência com os nossos alunos, com a família também. Né? Porque eles querem que a escola tenha a responsabilidade de educar, mas a partir do momento que a escola começa a pegar no pé, como a gente chama, aí eles se revoltam contra o professor. É verdade. Né? Mas que é uma luta diária. A gente não pode cansar, a gente não pode se desestimular de maneira alguma da nossa profissão. Tem alguns alunos que as professoras olham assim e dizem, eu acho que esse aluno vai ser professor, ele já tem a vocação, tem aquela aluna, tem, professora? Tem, são poucos, mas tem. Ainda bem, né? Ainda bem, é. Perpetuar aí a E que se carreira. espelham na gente. Não é muito bom quando diz Eu acho que é quer muito ser prazeroso professor. isso, né? Demais, demais. Muito bom. Pega o microfone, professora. No meu caso, que eu dou aula no ensino médio, né, eu geralmente trabalho com seminários, né? Em um dos bimestres, uma das notas é um seminário que eles apresentam, e aí eu faço sorteio de temas diversos. E aí a gente observa bem, por exemplo, aqueles que têm uma desenvoltura maior para a docência, justamente na apresentação desses trabalhos, nas feiras de ciências, nos seminários. E aí nós temos alunos que têm uma desenvoltura brilhante, sabe? E aí eu fico na minha, né, imaginando, meu Deus, eu acho que esse aluno, esse estudante vai ser um futuro professor, né? E quando encontra aquele aluno, aquele que foi dedicado, ou então aquele que não foi, mas que vê na rua e diz assim, professora, dá aquele abraço. Também é prazeroso isso? Muito gratificante, muito. Eu tenho ex-alunos, né, do Nossa Senhora do Carmo,
que eu me encontro na rua e dá aquele abraço, lembra, né, da prática, né, de sala de aula que viveu comigo e tudo. E, assim, para mim é muito gratificante, né? Eu tenho até um aluno que eu me emocionei muito. Eu vou falar desse caso porque, assim, eu me emocionei por demais, né? O filho de Rubismar, da Leia, ele foi meu aluno desde muito pequeno. Ele foi meu aluno de reforço, quando eu comecei a dar aula de reforço. E eu recebi o convite da formatura dele. Para mim, foi muito gratificante receber esse convite. E outras situações também, por exemplo, eu tinha alunos que eram trabalhosos em sala de aula, e que depois de muitos anos eu me encontrei e fiquei sabendo, por exemplo, que passou para direito, que terminou engenharia. Nossa, isso para a gente assim, é um presente que não tem, é muito grandioso, sabe, um presente desse. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui, agradecer pela imensa audiência das pessoas que estão nos acompanhando. E como dizia Paulo Freire, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Uma mensagem de cada uma a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse dia do professor. Começando pela professora Ana Valéria. A todos os meus colegas professores, né, eu quero desejar um feliz dia dos professores e dizer que a nossa missão é árdua, mas que a gente não pode desistir em momento algum, porque nós somos formadores de cidadãos. Essa frase de Paulo Freire é quase que uma oração dos professores, né? Certeza. Professora Lindaiane. Gostaria de agradecer o convite e que neste dia especial nós sabemos nossas lutas diárias e pedir para você, para a comunidade, para todos os pais em geral, que respeitem e valorizem o professor, que o professor é aquele que forma todas as outras profissões. Então, como dizia Auguste Cury, existem professores brilhantes que ensinam para uma vida, para uma profissão. E existem professores fascinantes que ensinam para a vida toda. Então, valorizem os professores, os educadores. Bom, gostaria de agradecer, né, o espaço, à TV Diário do Sertão, e dizer às minhas colegas professoras que a vida é assim mesmo, né? Precisamos cada dia dessa motivação, para que a gente possa levar uma luz para os nossos alunos, porque muitas vezes eles estão no túnel da escuridão, e o professor, na maioria das vezes, é essa luz para o aluno. Né, e pedir aos governantes que valorizem mais o professor. Né? O professor é uma das profissões mais honrosas, porque é pelo professor que passa todos os outros profissionais, e precisa ser mais valorizado. Então, é isso, a minha mensagem é essa, que ser professor é uma missão. Né? E para continuar nessa missão, a gente precisa da graça, nos abastecer cada dia da graça de Deus, para que a gente possa nunca desistir, mesmo diante dos espinhos, mesmo diante dos obstáculos, mas o professor precisa sempre colocar um sorriso no rosto, não é? Sempre estar com autoestima boa, para que ele possa plantar sementes e ser luz na vida dos alunos.